Oi, meus amores. Tá gravando? Tudo bem? Então, dar um contexto aqui pra vocês. Esse mês de setembro eu tô um pouquinho dodói. Tô melhorando agora, tô esperando os remédios fazer efeito. Então, esse mês de setembro não vai ter nem analogia, nem cheia de opiniões, nem bola de som. Vai ficar só com o florescer por enquanto. Até eu me sentir melhor e voltar. Certo? Então eu vou colocar. Já tá gravado, na verdade, as cartas conselho da semana. E para acompanhar as cartas conselho, eu vou fazer os vídeos de pergunta e resposta, certo? Mas já tá definido os temas. É que eu só não consigo gravar porque eu fico muito cansada. Eu tô descansando e o máximo que eu tô conseguindo fazer é fazer as leituras, que são mais curtas, são mais rápidas, eu canso menos, certo? Mas os próximos temas já estão definidos. Vai ser personalidade, que é temperança, personalidade e temperança, um desses dois nomes vai entrar. Maternidade também vai entrar autoconhecimento íntimo. Tem mais algum? Não lembro. Esses três é certeza, nessa ordem: temperança, personalidade. Um desses dois nomes ainda não decidi. Maternidade e depois autoconhecimento íntimo, certo? E aí pro mês de outubro, eu tô pensando em alguma coisa pra vocês no canal, que é meu mês de aniversário, porém quem ganha o presente é vocês, certo? E é isso. Vamos lá, vai ser pergunta e resposta. Você faz uma pergunta e a gente vê o que sai de resposta. Vão ser duas opções, que é a opção do mês. E lembrando que esse é um canal de autoconhecimento, sempre avisar. Então pergunta sobre você, não sobre o coleguinha. E a gente vê o que sai de resposta. Se você não quiser fazer nenhuma pergunta e só assistir, é válido também. Certinho, meus amores? Acho que eu dei todos os recados necessários. Alguns, você vai ver que as ordens dos vídeos estão todas atrapalhadas, porque alguns eu tô melhorzinha, outros eu tô bem ruim. Toda dói. Então os vídeos você vai ver que eu tô bem assim, outros já tô mais animada. Mas é porque fiquei dodói, certo? E a medicação ainda tá fazendo efeito. Vamos lá para as duas opções. A do sol, das estrelas. O colar do sol ou das estrelas, você escolhe. Nossa, aí acho que agora foi. Das estrelas e do sol, beleza? Vai lá no minutinho que eu sempre deixo na descrição a sua leitura. E já vai começar com qual? Com o sol. Vamos lá então. Será que eu dei todos os recados? Acho que sim. Colar do sol. O completo? Então bora pra vocês. Uma leitura completa. Passado. O Papa. Seu Zé. Boas notícias. Justiça e equilíbrio emocional. Notícias breves. Nossa, quanta notícia. O consulente, Vitória. Vamos lá ver o que tá falando aqui.
Então saiu o Papa. Boas notícias. Justiça ao equilíbrio emocional. Notícias breves. Quando saiu o Papa, veio falando assim pra mim que alguém se perdeu da sua santidade. Mas no sentido assim de ter dado as costas para sua evolução e seu desenvolvimento espiritual. Bem direto e reto aqui. Alguém deu as costas. Não queria desenvolver, não queria evoluir. É uma pessoa que queria ficar assim, quietinha, paradinha no seu canto. Tava muito voltada ao campo material. No passado eu tava assim. Alguém tava muito voltado ao campo material. E meio que se distanciou do seu desenvolvimento pessoal e espiritual também. A espiritualidade aqui você coloca o que você acredita. Pode ser a intuição, pode ser o que você acredita de espiritualidade, né? Você já tem algum tipo de crença espiritual, mas tá falando isso aqui. No passado alguém deu as costas. Tem mais coisa aqui? Bem direto e reto. Ui! É como se no passado pedisse um pouco mais de sabedoria para lidar com os dois lados. Para lidar não só com o mundo material, mas também lidar com o mundo espiritual. É como se no passado eu estivesse pedindo para você desenvolver não só o material, mas também o espiritual. Então, ai gente, desculpa, eu sempre bato na câmera. Eu esqueço. Desculpa. Nem fui esticar o pé dessa vez aqui. Tá muito vento, tá italiano. Eu tô de vestido. Perdão. Acho que tá certo, né? Acho que foi. Eu fui abaixar o vestido, porque o vento levantou. Desculpa, viu? Perdão. Mas aqui tava pedindo mais equilíbrio, não só desenvolver a matéria, mas que era para desenvolver o espiritual também. Para equilibrar os dois. Não só viver para um, não só viver para outro. Não só esquecer que tem gente que vive só para a matéria ou só para o espiritual. Tava pedindo mais equilíbrio aqui. Certo? No passado alguém deu as costas pro seu desenvolvimento espiritual. Não queria ouvir intuição, não queria ouvir as suas crenças espirituais. Como se tivesse dado um tempo. Falar, dá um tempinho aqui pra mim viver essa matéria, a estrela. A justiça. Não sei essa justiça aqui, ó. Meus ciganos. Deixa eu arrumar aqui, senão vai caber as cartas. Meu sono dos ventos é maravilhoso. Virou aqui 3 cartas. Vou pegar na ordem que virou. A carta de cima é o cão. A carta depois do cão, a foice. Depois da foice, o cavaleiro. Com o cabelo. No meu cabelo. O homem. Nossa, no outro veio o homem. Nessa veio o homem de novo. No seu Zé e nos ciganos.
Então aqui no presente veio a estrela, o cão, a foice e o cavaleiro. Vamos lá, para o presente. Nossa, tô devagar, né, gente? Desculpa, é porque eu tô cansada. Tô fazendo vídeo só pra vocês não ficarem sem vídeo, mas é porque eu tô bem cansada. No presente eu sinto uma confusão. Que tipo de confusão? É como se eu não soubesse por onde começar. Mas tá falando aqui, comece pela sua intuição. Comece por você. Comece por você. Retirando o que não faz sentido pra você. Então, vamos supor, você já tem uma crença espiritualista. E a outra crença não faz sentido pra você, então você fecha essa porta. Vai sempre no caminho que faz sentido pra você. Que aí o caminho vai se fazendo. O caminho vai se fazendo. Mas esse desenvolvimento espiritual aqui tá me vindo mais como se fosse um desenvolvimento interno. De equilibrar você por dentro. Você e você. Você com a sua parte espiritual, você com a sua parte material. Então é como se estivesse aprendendo assim. Como que eu vou explicar? É como se você estivesse aprendendo a tirar um tempinho por dia para seu desenvolvimento mental, um pouquinho por dia para seu desenvolvimento emocional, um pouquinho por dia para seu desenvolvimento físico, um pouquinho por dia para seu desenvolvimento externo, no sentido de amizades, de prazeres carnais, um pouquinho por dia de se voltar para o seu espiritual, aí aqui qualquer prática espiritual que você tenha, entendeu? É como se no presente você estivesse desenvolvendo isso, esse discernimento de um pouquinho por dia, não só o dia inteiro trabalhar, aí no outro dia o dia inteiro só prazer, aí no outro dia o dia inteiro só exercício físico. Tô chutando aqui. É como se tivesse um desequilíbrio assim, muito tempo só pro trabalho, ou muito tempo só pro prazer, ou muito tempo só trabalhando físico, ou muito tempo só desenvolvendo a mentalidade. Então tá desequilíbrio. Uma hora você foca só no mental, uma hora você foca só no espiritual, uma hora você foca só no desenvolvimento pessoal, físico, entendeu? É como se pedisse pra você fazer um pouquinho de tudo por dia. Então ali, uns minutinhos pra eu ver como tá minhas emoções. Uns minutinhos, algumas horinhas pra desenvolver a minha mente. Então eu vou ler um livro, vou fazer um estudo. Podcast, tipo assim, ouvir um podcast, um audiobook, essas coisas. No espiritual, aí eu não vou abranger aqui, porque cada um tem sua prática espiritual. É muito louco, porque a minha prática espiritual é cantar e dançar. A minha prática espiritual é essa. É como eu me conecto com a minha espiritualidade, através da música, através da dança. Que louco, né? Cada um tem sua prática. E conversar também. Conversando também. O que mais? Mas é como se estivesse pedindo isso aqui pra você no presente. Eu não sei se tá pedindo pra você fazer isso, ou se você já tá nesse caminho. Que essa leitura ainda é nova pra mim. Então, pra você que se identificou, ou você já está fazendo, ou você pode observar e ver se faz sentido pra você fazer. Certo? Você tá pedindo pra você incluir a prática espiritual na sua rotina.
Tá faltando a prática espiritual na nossa rotina. Mais alguma coisa aqui? Sim, tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que é. Vocês estão entendendo até aqui? Tá faltando a prática espiritual aqui. É como se você fizesse, parasse, ou estivesse confuso no que fazer, como fazer. Isso é teimosia. Ah não, aqui a resistência é sua mesmo. Vitória. O consulente. Gente, voltou a mesma carta no fundo do baralho. Só que em ordem diferente. Aqui a resistência é sua. Você já sabe a sua prática. Você já sabe que te faz bem espiritualmente. Mas você não faz. Basicamente isso. É isso a carta que... o que essa carta me fala é isso. Vamos supor um exemplo. Eu sei que a minha prática espiritual é ouvir música e dançar. Se eu paro essa prática, é por vício teimosia, ou seja, ai, que hoje eu não tô afim. Ai, já tô preguiça. Ai, hoje eu não quero. Sabe? Mas essa prática é como se ela me preenchesse espiritualmente. Não essa carta, a prática, no caso. A prática de ouvir música, de cantar e dançar, tocar também. Tô aprendendo a tocar. Essas práticas é como se fosse uma ponte entre eu e a espiritualidade. É direto na fonte, vamos dizer assim. Mas eu tenho muitas práticas, muitas delas me conectam. Mas tem algumas que são mais rápidas, que esse é o meu caso. A dança, a música é o meu caso. Ela faz assim, ó, puf, num segundo já tô lá. Lá onde? Não sei. Então é como se você já soubesse o que te conecta com a sua espiritualidade, mas você não faz. Você tá tendo essa confusão. É uma resistência sua. Tem como a gente saber de onde vem essa resistência? Preguiça. Não, brincadeira. É preguiça. Excesso de matéria. Excesso de matéria tá falando aqui. Eu que tô falando preguiça, tá? Mas tá falando aqui excesso de matéria. Excesso de aterramento, na verdade. Isso, desculpa. Excesso de aterramento. É necessário se aterrar, mas é necessário se elevar também. Essa leitura tá fluida, mas parece que tá confusa. Não é que tá confusa? Tá fluida. Geralmente quando a gente toma um esporro é mais pesado, né? Mas não um esporro aqui, só tá pedindo mais atenção pra você. Mais atenção pra você não deixar. Você não tá desconectado. Não tá ruim. Mas tá pedindo pra você se atentar um pouco mais. É isso mesmo? Você é com certeza absoluta. Vê qual é a sua prática e fraciona. Ai, minha prática é... Tá pedindo pra você fazer um pouquinho por dia. A minha prática é ler um versículo, então lê um versículo por dia. A minha prática é fazer o bem pro próximo, então faz um pouquinho por dia. Mas não faz só quando você quer, quando você precisa. Quando você está se sentindo esgotado, ou debilitado, ou feliz. O julgamento. Mas colocar na sua rotina. O aterramento é a elevação na rotina. O mundo voltou 2 vezes e a justiça. Essas 2 cartas. 2 vezes na mesa. Qual? Qual? É o seu Zé. Possível futuro. Nossa, tô descabelada, né? Por causa do vento, gente. Traições.
Pessoa intermediária. Casamento feliz. Vitória. Morte de alguém que foi embora. Ai, Pérola. Minha filha, só você não dorme. Ela tava dormindo, gente. Ela veio que eu veio pra mesa, ela vem junto. É só eu vir aqui tirar as cartas, ela vem atrás. Ela tá dormindo, mas ela ouve o barulho da carta, ela vem. O julgamento. Ela é terrível. Traições. Pessoa intermediária. Casamento feliz. Tá falando que ainda vai ser uma restituição? O que é isso, mano? Nesse contexto. Ah, tá. Você vai aos poucos, devagarzinho ainda, lá no futuro ainda. Aos poucos, no futuro, ainda vai ser devagarzinho pra você colocar essa prática e manter essa prática. Porque no presente, enquanto eu tava embaralhando as cartas do futuro, eu tava vendo assim, ó, o corte, a foice e o cavaleiro, um olhando pro outro. Desculpa, gente, é porque eu tô com a mão esquerda, tô com a mão direita segurando a pérola. E essas cartas do presente me chamam a atenção no sentido de os dois, um tá olhando pro outro, o cavaleiro não tá indo pra frente. Como se ele ficasse voltando. Então você faz a prática, depois para. Depois tem essa prática, depois para. A sua resistência aqui tá fazendo assim. Você faz, mas você para. Você faz e você para. Você não consegue manter a prática ainda. Nossa, pérola. Toda aberta na mesa. Então lá no futuro, lá pra frente, você ainda vai pegar a prática de fazer e manter. Justamente pela sua resistência. Certo? Como que eu vou explicar isso? Sem ser respeitosa. Difícil. É como se falasse assim, meus amores. De tanta... Quando você não se mantém, é como se você voltasse só depois de uma queda. Você teve uma queda, vamos por aí, caiu minha imunidade. Um exemplo. Caiu minha imunidade, caiu minhas forças. Aí eu vou lá e faço a minha prática. Aí eu me ergo de novo. Aí eu me ergui e esqueci a prática. Aí caiu de novo minha imunidade e minhas forças. Nossa, pera. Aí eu vou lá me abastecer de novo. Mas fica nisso. Eu só fico me abastecendo no espiritual. Nossa, tá uma bagunça aqui, Jesus. Eu só me abasteço do espiritual após uma queda. Eu não consegui, como se você não conseguisse ainda. Pérola. Manter essa prática. Mas por teimosia, tá falando aqui. Por teimosia. Você já sabe que te faz bem, mas você não faz. Certo? Pérola. É complicada a pérola. Ela puxou o fio. Mas aqui tá falando assim. Só depois de uma queda que você volta. Aí você cai, aí você volta. Aí você cai, você volta. Você não tá percebendo que você tá caindo justamente porque você não tá mantendo a prática. Mantém mais a sua prática espiritual para você se manter o mais equilibrado possível. Para não ficar nessa montanha russa de ficar bem, ficar ruim, ficar bem, ficar ruim, ficar bem, ficar ruim. Ficar bem, ficar ruim.
Vai ficar ruim. Certo? No futuro ainda tá falando que você ainda vai ter umas quedinhas justamente por isso. Depois... Ah, sim, mas tá falando assim, ó. Veio, pera aqui, passou. Veio e passou. Como você já tá assistindo esse vídeo e na sua mente veio qual é a sua prática espiritual que você tem que manter, você já percebeu. Então tá falando, pula essa parte, pula essa etapa, pula isso aqui também. Nossa, meu Deus, que bagunça. Pula essa etapa aqui também, de ficar indo e voltando. Pula isso aqui, que é o do possível futuro. Pula isso aqui e vai direto pra isso aqui. Tá falando começar aos poucos. Você não precisa fazer 1 hora por dia. Faça 5 minutos, mas faça. Que é pra não deixar só cair a sua imunidade, a sua força, a sua proteção e a sua vibração. Tá? Então, evita todo esse desgaste, já vai pra essa parte de se unir cada vez mais ao seu espiritual. Você já tá muito bem aterrado na Terra. Porque veio 2 vezes a carta do homem. Falando que a sua parte... Como que eu vou explicar? Nossa, as palavras tá fugindo. A sua parte de expansão aqui já tá muito boa. Até porque você escolheu a Pedra do Sol. E a Pedra do Sol fala muito do Yang, da expansão. Agora você precisa se conectar com o lúdico, com o oculto, com o lúdico, com o sutil, com o espiritual. Então dá pra você pular essas etapas se você fizer um pouquinho mais de esforço pra fazer e manter. Tá falando, faça e mantenha. Faça e mantenha. Fez um pouquinho hoje, faz um pouquinho amanhã. Certo? Mas não fica tipo 1 semana, 2 semanas, 1 mês sem ter a prática. Faça todo dia. Nem que seja 5 minutos por dia. Mas faça alguma coisa. Alguma prática espiritual. Pra você manter o seu equilíbrio entre o espiritual e o físico aqui. Que tá falando que o seu físico tá muito bom. Na medida do possível, tá falando. Tá muito bom na medida do possível. Sempre tem alguma coisa a melhorar, tá falando. Porém, entretanto, contudo e todavia, tá faltando um pouquinho mais de atenção no seu espiritual aqui. Certo? Espero que tenha feito sentido. Tenha gostado da leitura. Mas tá falando que dá pra você pular algumas etapas. Que é como se você não tivesse percebido e agora você percebeu. Fala assim, nossa, eu tinha essa prática, mas eu paro. Mas toda vez que eu paro, acontece alguma coisa. Mas é porque sua vibração baixa. Entendeu? Então mantenha essa prática para evitar da sua vibração baixar muito. Vai fazer bem pra você. É benéfico. Então já vai direto aqui, ó. Faça um voto, um casamento feliz. Faça o voto com o seu espiritual e mantenha. Então você está comprometido com eles estão comprometidos com você e mantenha o seu compromisso com eles. Faça o seu casamento e mantenha o seu casamento. Como se fosse um casamento. Você não tem não vou dar esse exemplo porque muita gente não sabe manter o casamento ao longo do tempo. Mas vai aprender um dia. Mas é isso. Então se comprometa com o seu lado espiritual e mantenha ele ativo na sua rotina. Eles estão comprometidos com você só não está comprometido com eles. Eles estão chamando sua atenção pra isso. Certo? E é isso, meus amores. Espero ter feito sentido real. Dessa vez eu vou pausar, porque eu preciso arrumar essa bagunça aqui e vou colocar a Pérola lá no quarto, tem condição. E eu volto pra próxima leitura. Tchau. Nossa, a leitura demorou demais. Beijo. Eu não sei nem onde pausa, acho que é aqui. Aí, agora sim. Voltamos. Agora é pra quem escolheu a das estrelas, tá, meus amores?
Tive que pausar, que a Perola tava causando outro vídeo. Certo? Aqui é das estrelas. Tirar os pelos dela. A gente vai pro completo também. Ia beber água, esqueci. Passado, meus amores. O sol. O mundo. Nossa, eu ia falar assim, tinha alguém no passado que tava no momento de expansão, aí veio o mundo. E veio a estrela. E o papo. Vamos lá. Ciganos. Opa, virou. Peraí. Carta. Pérola da pérola, meus amores. Opa, estrada. Tá rápido essas cartas. Alguém tá falando assim, alguém meteu o pé. Alguém comunicou que ia sair, saiu. Falou que ia fazer e fez. A lua. Não sabia o porquê, mas fez. Meteu as caras. Gente, que palavreado. Meteu as caras e foi. Ó o sol. Abrimos com o sol e fechamos com o sol. É ou não é aqui uma pessoa que sabia o que queria e foi viver o que queria viver? E aqui essa lua tá falando assim, que era algo novo, foi viver algo novo, saiu, deu as costas com medo, mas o medo fez cosquinha aqui. Fez cosquinha. Porque tava com tanta certeza do que queria e do que ia fazer, nem se importou com o medo que sentiu. Com medo, com insegurança, com as coisas que nos limitam, que faz a gente ficar estagnado. É que alguém, mesmo com medo, tomou a atitude de fazer algo aqui. Meteu o pé pra fazer. Meter o pé no sentido, eu não sei que sentido. Meter o pé pra mim é sair de algum estado e ir pra outro estado. Não estado físico estado de São Paulo para outro estado, sei lá, Rio de Janeiro. Não tô falando desse estado. Tô falando estado vibracional. Então, estado do medo para o estado de coragem. Estado de insegurança para um estado de segurança. De se sentir seguro. Tô falando isso aqui. Encaixa o que faz sentido pra você. Que a parte do passado já terminei. Tava falando que alguém tinha certeza do que queria fazer e fez. Independente do medo, da insegurança, da culpa, da vergonha que ia sentir ou que estava sentindo. Ou que poderia vir a sentir. Nada oculto aqui é limitar essa pessoa, porque essa pessoa tava com... No caso você, né, que tá assistindo o vídeo. Tinha certeza do que ia fazer e fez. O julgamento. Presente, tá, meus amores? A morte. O louco. Falei, a morte. Saiu, deu as costas, finalizou algo e foi em busca do que queria aqui. Tá vindo assim, o que depender de mim, eu faço. É isso? O que depende de mim. Tipo, não ficar dependendo dos outros. O que é meu, o que depende de mim, eu faço. É mais ou menos assim, é uma coisa assim. Tá vindo pra mim. Presente.
livros, cavaleiro, foice, nuvens, caixão, eu tô perguntando pra onde que foi, pra onde que meteu o pé, o que que ia fazer, mas não fala. Falou que é muito específico de cada um. Observa o que vem na sua mente pra você saber o assunto dessa leitura, tá? As imagens, os momentos e o que você sente. Pra você saber o que que a gente tá falando dessa leitura, porque eu não vou conseguir te direcionar nesse ponto. Mas eu tô falando aqui que o lugar que você se retirou, o lugar, o estado, foi muito benéfico pra você, porque te trouxe muito aprendizado. E como que fala aqui? Essa mudança te trouxe transbordar, mas não era essa palavra que veio primeiro. Te trouxe autoconfiança. Isso. O lugar que você saiu para o lugar que você foi. Não tô sentindo que é um lugar físico aqui. Pode ser, mas não tô sentindo que é um lugar físico, não. Tô sentindo mais um estado mental e emocional. Mas você vê aí, se vai encaixar pra você. O estado que você se retirou para o estado que você foi, te trouxe muita autoconfiança. De fazer suas escolhas de forma mais segura. De tirar um pouco da sua insegurança. Tá vendo aqui, ó? A lua, embaixo da lua veio a foice. E aqui eu falei que a lua era aquela parte de insegurança, de medo, que não te barrou, você tinha. Mas não te barrou de você fazer alguma coisa aqui. E aí a foice veio mostrando que você cortou isso. Praticamente adiantei, né? Mas te trouxe muito aprendizado. E aprendizados que você ainda não tem consciência. Que veio assim, ó. A lua, em seguida veio os livros. Tem aprendizados aqui que você ainda não tem total discernimento. Você deixou algumas coisas para trás. E essas coisas te trouxeram um aprendizado. Porém, o novo estado que você tá é como se você estivesse aprendendo a reconhecer o novo estado que você tá. São aprendizados novos. Como se estivesse falando assim, tudo muito novo, que eu vou aprender a reconhecer esse novo estado, a conhecer e a reconhecer esse novo estado. Nossa, que... como fala? Não é obscuro. É... como se fosse assim, tipo, como se fosse um segredo, sabe? Não revela direito. É porque tem coisa que você ainda vai aprender sobre esse novo estado. Você vê o futuro. A força. Você ainda vai aprender o mundo. Será que a gente tinha saído já o mundo? Seu Zé agora. As nuvens aqui, ó. Por isso que eu tô falando que tá tudo muito secreto, muito... É porque tem coisa que você ainda não entendeu, tem coisa que ainda você não descobriu, tem coisa aqui que você ainda vai reconhecer. Conhecer e reconhecer. É como se você já fizesse, já praticasse, mas você ainda não reconhece. É isso. É, por causa das nuvens. Como se ainda tivesse um pouco embaçado o novo estado que você tá.
Você começou com a carta e depois foi pros livros, tá vendo a expansão que você teve de aprendizado, de consciência? E a estrada e o cavaleiro, ó. É uma jornada que não cessa. Quanto mais você conhece, mais você vai conhecer. Quanto mais você adentra, mais você vai adentrar. Adentrar no sentido de percorrer. Ah, gente, para ali, né? Eu não sei se eu tava mostrando as cartas. Traições. Não é negativo aqui. Tô falando assim, males que vêm para o bem. Opa, virou. Peraí. Pessoa intermediária. Nossa, que loucura. Essas duas cartas nessa mesma posição. Tava na leitura anterior. Mas eu não lembro o que tava falando nessa posição na leitura anterior. Se você sentir de assistir, assiste lá. Tá falando uma coisa de espiritualidade lá. Mas eu não lembro o que eu falei nessa ordem dessa carta. Essas duas cartas? Risco de roubo, perda, desgaste ou pessoa perigosa. Espiritualidade menor. Virtude, sabedoria. Essas três cartas aqui, ó, me falam que é a males que vem para o bem. No sentido de... é quando as pessoas se revelam e você consegue enxergar aprendizados que você obteve. É como se acontecesse algumas situações... Gente, quero espirrar. Acontecesse algumas situações, algumas falas, que tá assim, ó, carta, cavaleiro, risco de roubo, perda, desgaste, pessoa perigosa. É como se viessem falas, atitudes, ambientes também. Acontecessem coisas que você vai lidar. É como se você soubesse lidar com essas coisas, mas você não entende como que você sabe. Mas você teve aprendizado no presente e no passado. Então, é coisas que você viveu no passado, no seu presente, que você vai conseguir praticar no seu futuro, quando vier provações. E aí você questionasse assim, nossa, eu não sabia que eu sabia fazer isso. Nossa, eu não sabia que eu tinha esse autodomínio. Ou eu não sabia que eu sabia identificar tal coisa. Mas é porque você aprendeu. Você aprendeu aqui, é você que vai fazer. Ó, as duas cartas com espadas. É você que vai fazer. Você já tem um autodomínio em alguma coisa aqui. Mas você não percebe. Você só vai perceber na prática. É como se alguém falasse alguma coisa e você soubesse responder. É como se alguém fizesse alguma coisa e você soubesse responder também, em atitude. E quando você faz isso, você fala assim, nossa, mas eu não sabia que eu sabia responder desse jeito. Eu não sabia que eu tinha esse autodomínio. Mas porque você adquiriu, é como se você estudasse uma coisa e essa coisa que você estudou, desenvolveu, te contribuísse em outras coisas. Mas você só vai enxergar no que te contribuiu quando você passar pela situação. Espero que esteja fazendo sentido. Porque essa leitura tá muito fluida, tá muito encaixadinha. Mas por não especificar nada, eu fico meio assim quando não especifica, né? Mas tá bem fluida, tá muito fluida, tá bem específica. Mas você vai perceber um autodomínio aqui. Situações, você vai enxergar que você já sabe passar por situações, por falas e por atitude dos outros. Você já aprendeu a lidar aqui com muitas falas e atitudes dos outros. Ah, tá me vindo assim um exemplo. É como se você aprendesse a identificar e a se retirar e a não permitir uma manipulação.
Então vamos supor, você se retirou de algum ambiente, de algum lugar. E o fato de você se retirar e ter observado como que era e como você está, no futuro, você percebe que você já tem um autodomínio de perceber quando alguém quer te manipular, perceber os sinais e se retirar ou não permitir, ou mostrar para a pessoa que ela está fazendo. Acho que esse exemplo ficou bom. Então, aqui no futuro é como se você já percebesse isso. Nossa, agora eu sei identificar um manipulador. Eu sei quais os artifícios que ele usa para comigo. Tá falando assim, sabe? Nossa, ele sempre falava assim, eu sempre falava assado. E aí eu me retirei desse lugar. Hoje, em outros lugares, outros ambientes, ou no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas com uma mentalidade diferente. Eu consigo perceber quando alguém quer manipular a mim ou outra pessoa. E eu percebo com muito mais facilidade quando alguém tenta fazer isso. E já com esse autodomínio, eu sei responder à altura e sei responder e o quê? E agir à altura, para não permitir. Entendeu? Tô falando isso aqui. Esse é o exemplo que veio. Que eu falei, nossa, tá fluido, mas tá muito abrangente. Não tem um exemplo pra pessoa poder enxergar. Pessoa, no caso, eu enxergar. Porque vocês, o sentido de vocês vai vir na mente de vocês. Ou no sentir. Ou tá falando assim, ou... Como que eu vou explicar isso? Ou no sentido assim, ó. Ah, Andressa, não veio nada na minha mente, eu não tô sentindo nada, não tô entendendo nada dessa leitura. Ok, tá falando assim, que no caso de vocês em específico, é como se viesse um gatilho. É como se você conversasse com alguém, estivesse em algum ambiente, que aquela pessoa vai falar, e aí vai vir essa identificação dessa leitura em específico. E aí quando vier você fala, ah, tá, agora entendi. Certo? Aí você vai lembrar lá da minha leitura, vai lembrar da minha voz maravilhosa, gostosa na sua mente. E no meu rostinho maravilhoso também de cansada. Certo? Vai vir isso pra vocês. Então, pra você que não entendeu essa leitura agora, nesse momento específico, pra vocês vai vir em um momento de conversa com outra pessoa. Você vai conversar com outra pessoa e vai vir esse discernimento do lugar que você estava, do estado que você estava, do estado que você está atualmente e o que você tirou de aprendizado desse estado, do estado anterior para esse novo estado. Certo? Tem mais alguma coisa para falar aqui? Não com certeza absoluta. Então é isso, meus amores. Espero que tenha feito sentido para vocês. É tudo isso. Essa leitura foi mais rápida, né? Mas a outra também tava fluida, que é a pérola que eu boto atrapalhando. Certo? Tudo isso pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.